Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e vamos para a parte 3 de Grendene. Bom, receita líquida de vendas da empresa, queda de 22,5%. Custo dos produtos vendidos, o custo total caiu de 12,5%, né? Bem menos que a queda na receita e no volume. E com o menor volume de pares produzidos, o custo unitário aumentou basicamente por conta de custos fixos diluídos neste mesmo volume. Vamos descer mais um bocadinho, né? Pensando aí então na seguinte situação: lucro bruto da empresa também queda. Como consequência, o lucro bruto foi menor desde o primeiro trimestre de 2012, né? E a menor margem bruta desde o primeiro trimestre de 2011. Então, vocês olhem aí, ó, lucro bruto de 33,5% de variação, uma queda abrupta, tá certo? Bom, despesas com vendas. As despesas comerciais da companhia são predominantemente variáveis na forma de frete, licenciamento, comissões, publicidades e marketing, o que explica a sua queda de 10,4%. Entretanto, avançou 3 pontos percentuais em relação à receita líquida, de 20,9% para 24,2%. Despesas com publicidade e propaganda, né? Percentual em linha com o igual período do ano passado. Então, vocês veem aqui, ó, a receita em milhões com publicidade e propaganda, porcentagem da receita líquida, projetos estratégicos de marca, o total ajustado. Então, está sempre aí na casa da queda, principalmente quando equiparado aos trimestres 18 e 19. Né? Despesas gerais e administrativas. Né? As despesas no ano cresceram em linha com a inflação e elevação no percentual sobre vendas de 4% para 5,3%. Bom, descendo mais um bocadinho, vamos falar um pouquinho sobre o EBITDA, né? O EBITDA, que é o lucro operacional antes dos efeitos financeiros, né? A companhia entende que por possuir uma grande posição de caixa que gera receitas financeiras expressivas, o lucro operacional de sua atividade, caracterizado pelo EBIT, é um melhor indicador de sua performance operacional. E aí vocês veem o seguinte, ó, lucro líquido, né? Saiu de 156 milhões para 76, tá certo? E aí você vê tributos sobre o lucro, resultado financeiro e o EBIT, né, que teve uma variação aí de 120 milhões para 33 milhões, né, uma variação de 72%. E aí depreciação e amortização e o EBITDA também, né, saiu da casa de 136, batendo a casa dos 50. E aqui abaixo ele vem falando sobre as questões da margem, tanto o EBIT quanto o EBITDA, né? Uma demonstração conforme a instrução da CVM. Então, aqui abaixo vocês podem reparar o seguinte, ó, vermelhinho, né, queda, né, tanto no EBIT quanto no EBITDA, né? E aí ele fala aqui abaixo que o EBITDA, né, o nosso negócio é de baixa intensidade de capital, sendo a depreciação de 2,9% da receita líquida no primeiro trimestre e de 4% da receita líquida no primeiro trimestre de 2019, ou seja, caiu a receita líquida no primeiro trimestre de 2018, né, com a depreciação, e no de 2019 também teve uma queda aí, tá certo? E aí o resultado financeiro líquido, né, no primeiro trimestre de 2019, o resultado financeiro líquido foi positivo em 51 milhões, mais 1,4 milhão menor que o resultado financeiro obtido no primeiro trimestre de 2018. E aí ele faz toda a demonstração no quadro abaixo, né? Ele fala sobre os juros recebidos de clientes, receitas de aplicações financeiras, outras receitas, né? Despesa de financiamento, FINS, COFINS, é bastante coisa, né? E aí chegamos então aqui, ó, no lucro líquido, né? Uma queda de 51%. Cara, 51% é uma queda muito grande. É a mesma coisa que você ter 100 reais e quando você dá uma olhadinha na sua conta só ter 49 reais, você com certeza vai entrar no desespero. E aí a margem líquida foi uma consequência da queda de 29,5% no volume e 22,5% na sua receita líquida, tá certo? E aí vamos então para os investimentos, né? Que no primeiro trimestre de 2019, os investimentos foram manutenção de prédios industriais e instalações, reposição do ativo imobilizado,
e aquisição de novos equipamentos para modernização do parque fabril e nos diversos projetos para melhorar a eficiência da empresa. E chegamos, então, na geração de caixa, que no primeiro trimestre de 2019, o caixa gerado nas atividades operacionais de 247 milhões foi destinado para investimentos em imobilizados e intangíveis no valor de 14 milhões, né? Aplicações financeiras no valor líquido de 321 milhões e no resultado líquido positivo de 6,7 milhões na venda de ações em tesouraria pelo exercício dos detentores de opções de compra outorgadas pela empresa. E no mesmo período, a companhia captou o empréstimo no valor líquido de 80 milhões, de 2 milhões no valor mantido em conta corrente e aplicações financeiras de curtíssimo prazo. E aí eles falam também sobre as disponibilidades líquidas, que a Grendene mantém sólida a situação financeira. E o caixa líquido, considerando caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras de curto e longo prazo, menos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, que em 31 de 3 de 2019 totalizou 2 bilhões, ou seja, a empresa permanece aí com 2 bilhões em caixa, uma variação positiva de 15% em relação aos 1,8 bilhão de 31 de 12 de 2018. E a proporção da receita líquida acumulada nos últimos 12 meses, mantida em caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras, subiu de 84,7%, equiparando a 31 de 12 de 2018 para 105,6% em 31 de 3 de 2019. Tá certo? E aí, então, você pode ver aí, a estrutura dos ativos, e indicadores de seus valores nos gráficos pizzas, quando ela fala de caixa equivalente de caixa de aplicações financeiras, capital de giro e ativo não circulante. Tá certo? Vamos descer mais um bocado e aí então a gente vai fechar aqui falando sobre os dividendos da empresa. De acordo com o Estatuto Social e atual política de dividendos estabelecidas em 13 de 2 de 2014, divulgada em fato relevante na mesma data, a administração propõe a primeira distribuição antecipada de dividendos relativo ao soldo e ao saldo, apurado em 31 de 3 de 2019. Isso foi feito aí na Assembleia Geral Ordinária, que para aprovar as contas do exercício de 2019 no valor de 36 milhões, equivalente a 0,04 por ação, pagos a partir de 22 de maio de 2019. E aí farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas titulares de ações ordinárias inscritos no registro da companhia em 9 de maio de 2019, que é a data de corte, E desta forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir de 10 de maio de 2019 na B3. E aí eles mostram aqui abaixo a base para a distribuição de dividendos em 31 de março de 2019. Ela fala sobre a Grendene SA, que é uma controladora, e ela fala o seguinte, lucro líquido do período de 76 milhões, reserva de incentivos fiscais na casa dos 37 milhões, e aí a base de cálculo da reserva legal, E logo em seguida ela fala do valor do dividendo referente ao resultado apurado em 31 de março de 2019. E aí ela bota aqui, isso está lá no Estatuto da Empresa, que é um dividendo mínimo obrigatório de 25%, e ela coloca logo ao lado a casa dos 9 milhões e um dividendo proposto em excesso ao mínimo obrigatório de 27 milhões. Bom, galera, todo esse documento vocês podem pegar no site do RI da empresa e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de estar sempre se informando sobre alguns fatos que muitas empresas vêm colocando no mercado. Fique com Deus, um forte abraço, vamos que vamos. Já deixa o seu like nesse vídeo, faça o seu comentário e se inscreva no canal.